Olá, agora eu vou falar sobre bioenergética, um pouco sobre a iluminação, o conhecimento, o autodescobrimento. Dando sequência já aos processos de busca pela melhor versão que a gente possa ter. Eu já vou começar assim, filosofando. Analise como eu falando, mas é em você mesmo. Mesmo que o caminho que conduz à alma pareça muito difícil, ele ainda pode ser encontrado. E se por vezes é difícil de ser encontrado, isso é porque ele é muito pouco buscado. Nesse sentido, tudo aquilo que é nobre é tão difícil quanto raro. Baruch Spinoza, 1632 a 1677, filósofo. Agora, preste atenção, a iluminação interior. Vamos entrar um pouco nesse assunto. Iluminar-se, adotar-se de luz a fim de clarear a nossa própria vida. Já iluminar o mundo interior é o mesmo que adicionar a energia à luz interna. Chama divina do Criador da vida, adquirindo a consciência das potencialidades que pertencem ao próprio Espírito. E nós somos muito mais do que imaginamos e somos muito mais do que percebemos. Que somos mais capazes do que acreditamos que possuímos. Mesmo que as pessoas que ainda se encontram no início da sua caminhada evolutiva, elas possuem sentimento interior de crescimento. E junto com isso, possuem a capacidade de realizar essa iluminação interna. Não é uma simples descoberta. Isso se dá no encontro com a realidade externa e um longo processo de amadurecimento do espírito, que vai em busca de si mesmo, para iluminar-se inteiramente e não mais perder o seu brilho. Pensamos assim: mergulhe em mim para iluminar o que ainda é sombra. Entendo agora que clarear a minha vida não é um evento externo, mas o ato de alimentar a chama divina que habita o centro do meu ser. É um processo de cura. Reconhecer que sou vastamente maior do que a minha mente projeta e muito mais capaz do que as minhas feridas me fazem acreditar. Minha evolução não é uma busca por algo que falta, mas o amadurecimento do espírito que decide se ver por inteiro. Eu aceito que esse despertar acontece no atrito, sim, entre o que eu sou e o que o mundo exige de mim. É um trabalho psicológico, de desconstrução e um salto espiritual de fé. Sabemos o que é fé? Vou ao encontro de mim mesmo, não para buscar uma perfeição ilusória, mas para integrar a minha história à minha luz, permitindo que o meu brilho se torne constante, consciente e inabalável. Esse despertar não é um salto, mas uma travessia feita de degraus. É uma jornada lenta, por vezes árdua, mas absolutamente inevitável para quem quer buscar a verdade. Primeiro, o autoconhecimento, o olhar corajoso para dentro. Depois, o autodescobrimento, o resgate das forças que eu nem sabia que possuía. Por fim, a autotransformação, o momento que eu mudo o meu agir e deixo a minha essência guiar os meus passos. Essas fases, elas não são gavetas fechadas. Elas se misturam e me visitam em qualquer tempo, muitas vezes brotando do solo fértil de uma crise ou do vazio da meia-idade.
quando os antigos valores já não bastam. É na dor da quebra que a luz entra. Cada experiência é um tijolo na construção desse espírito que se torna senhor de si. Ao final desse amadurecimento, a liberdade é plena. Eu poderei escolher com consciência e clareza os rumos e os laços da minha próxima existência. Existência, pois vida nós só temos uma. Diante das crises que propiciam as mudanças, é necessário muitas vezes, ou é necessário sempre, fazer o silêncio. Silêncio para ouvir a voz interior e que vem do céu da intimidade do Espírito, Senhor do processo do encontro com Deus. O silêncio na vida é como uma meditação para se encontrar a paz de espírito, desejada para depois começar a caminhar. Ouvir a voz interior e perguntar se o que deve fazer em determinada situação. Isso sem apressar a resposta e o processo de iluminação interior. É descoberta. É descoberta se você acredita ou não em Deus. Não interessa. Mas considere aqui sua crença, uma descoberta do seu Deus interno, ou como você chama. Parcela criadora gerada diretamente do Deus em nós, da energia em nós. Se você costuma orar ou rezar, faça para você mesmo. Reze para você, filho de um Criador ou de uma força suprema. Na raiz de tudo existe um Deus, uma energia ou uma força interna. Ele se revela primeiro no espelho da natureza, confirma-se na minha necessidade psíquica de sentido e torna-se real quando eu vivencio o amor em sua plenitude. Esse Deus é a espiritualização do meu próprio olhar, é inundar a razão com amorosidade, permitindo que meus pensamentos sejam contaminados por sabedoria e sentimentos superiores. Nesse estado, a prosperidade floresce. Ser próspero não é acumular, mas estar em harmonia nas várias dimensões da vida. É agir no mundo equilibrando o coração e a mente. Muitas vezes, porém, tento moldar a realidade apenas aos meus desejos. É aqui que os arquétipos e as funções psíquicas, essas formas ancestrais de ver o mundo, se fundem à minha personalidade. Se não houver consciência, eu me perco no automatismo, mas ao agir com amor e sabedoria, eu transponho essas condicionantes, transformando a percepção em liberdade e a existência em paz. Ver o mundo a partir de um sistema valorativo, emocional, como ele é, de forma bastante realística, ou seja, sensorial. As coisas são como são, nos condicionam a realidade de forma completa, projetando-a no tempo e no espaço, como uma tonalidade. Essas funções psíquicas conseguem, em parte, valorizar e separar a realidade, tal forma que acreditamos que o mundo é daquela maneira que estamos vendo. O que podemos mudar também. Devemos aprender a utilizar as 4 funções, bem como outras que venhamos a descobrir durante as etapas da caminhada. A totalidade do ser humano, do espírito, não pode se resumir a seus processos físicos, uma vez que a mente ou o aparelho psíquico é instrumento do espírito. A mente usa o cérebro, não o cérebro usa a mente. A iluminação não se limita ao intelecto ou às emoções, ela é o espírito sentindo a totalidade da criação. É o despertar para um estado onde as sombras do mundo, o ódio, a escassez, a dor e o medo, perdem suas forças. Esse lugar de paz plena, onde a justiça é perfeita e o amor é a lei máxima, não está em um mapa distante, esse lugar é minha própria consciência. Fui criado como uma essência simples, uma flecha arremessada pelo grande arqueiro em direção ao alvo da perfeição.
Deus, ou como eu escolha nomear essa força, seja energia, universo ou mistério, não está fora. Ele fez de mim a sua morada. Sou como a vida que emerge das profundezas do oceano em busca da terra firme para então, ancorado, lançar-me ao infinito, como a flecha. Cresci sob o abrigo das forças da natureza, superei os desafios da matéria e, através dos meus próprios esforços e das leis do amor, aprendi a sentir e a pensar. Atravessei os reinos da vida em busca do despertar. Não importa o nome que eu dê ao Criador ou a crença que eu carrego. O que importa é que essa busca se enquadre no meu dia a dia e dentro dos meus sonhos e objetivos. A iluminação é reconhecer que, em meio aos mistérios da existência, eu sou um ser espiritual em constante expansão, destinado a brilhar sem amarras. Portanto, a iluminação interior se dá por via desse complexo funcional. Porém, não se restringe a ele, nem tampouco limita-se à descoberta de capacidades intelectuais, emocionais, ou como o espírito sentir a totalidade criada por Deus e viver segundo seus objetivos. Onde não existe ódio, no qual a felicidade é possível, onde não há crimes ou guerras, onde não existem as dores ou tristezas, onde as pessoas se entendem. Os deveres são seguidos, onde todos têm oportunidades idênticas, onde vigora a mais perfeita justiça e todos os direitos são respeitados, onde não existe doença, onde não existe pobreza nem miséria, onde não existe a opressão. Não há minorias nem maiorias, onde as pessoas não entram em depressão nem têm medo, onde seus anseios são satisfeitos e as verdades são ditas de forma amorosa. Não há inveja nem começo, onde o amor é o sentimento máximo, onde as pessoas estão em paz e vivem em plenitude de espírito, onde se pratica verdadeira caridade, onde não há trapaças nem ladrões, onde as virtudes são exercidas e o bem vigora sempre. Lá não há tempo nem espaços vazios, não há condições e sofrimento. Tudo é belo e harmônico, onde a natureza fez sua morada, onde Deus é cultuado em espírito de verdade. Esse lugar é a consciência do ser espiritual que nós somos. Essência divina, essência energética, essência do mistério, criada simples e ignorante, para, como uma flecha arremessada pelo arqueiro, alcançar o alvo da perfeição em nós. Deus habita e fez a sua morada. Somos a manada celeste em busca de surgirmos do leito profundo e quente dos oceanos, em busca da terra-mãe, carentes de um encontro com a superfície na procura do solo, para ancorarmos e, a partir daí, irmos em busca do infinito. Crescemos sob a influência das forças telúricas da natureza, que formam a nossa capacidade protetora do corpo físico, moldando-nos às contingências da natureza. Suplantamos no desafio da matéria e da energia, toda essa energia envolvida, nos processos que aprimoram o material espiritual. O nosso próprio esforço pela conquista do encontro com o Criador, impulsionados pelo seu amor, desafiando obstáculos, sem fim, aprendemos antes distinguir as escolhas necessárias para o conhecimento de suas leis, submetidas ao seu impulso criador, e aprendemos a viver e conviver nas várias espécies, vários reinos da natureza, formando as capacidades de sentir, pensar e amar, para finalmente alcançarmos a condição de seres iluminados. Acredite nisso. Se você acredita que Deus, energia ou o grande mistério, se você acredita que Deus é o universo, se você acredita que Deus é você mesmo, leve essas palavras para dentro da sua vida, da sua crença, da sua realidade, no seu dia a dia. E se você não acredita em nada disso, apenas sobre aquilo que você acredita, se algo que eu disse, que eu falei,
Se enquadra no seu dia a dia, se enquadra na sua vida, nos seus sonhos, com o seu passado, ou apenas só representam um mistério para você? De pensar profundamente. Isso ajuda a gerar um novo caminho, a questionar novas escolhas e novos resultados. Espero que tenham gostado. Tudo a ver com nossos vídeos passados, mas falado de uma forma em metáfora, de uma forma fantasiosa, às vezes diretas ou não. Mas tudo ligado. Fique bem e até a próxima.